a sermos multiplicadores das suas ações. E que ações é essa? É muito bonito e dá muito ibope você chegar e multiplicar pães. Dá muito ibope você fazer milagres que chamaria a atenção de pessoas e você ganharia uma notoriedade. Mas nesse texto eu creio que Jesus Cristo nos chama a atenção. Jesus Cristo quer que eu e você como igreja, quer que nós pastores também venhamos nos atentar para algumas multiplicações de coisas que estão bem claras nesse texto que Ele espera, que foi para isso que Ele nos deu autoridade, foi para isso que Ele nos deu o Espírito Santo de Deus, foi para isso que Ele falou: vocês vão ser minha testemunha, vocês não vão poder, e mais tarde Pedro vai falar, nós não podemos falar, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E quando o Senhor Jesus Cristo chega para os seus discípulos e fala: em meu nome, na minha autoridade, vocês vão fazer ainda maravilhas maiores do que eu tenho feito. Essas maravilhas não são somente milagres. O Senhor Jesus Cristo estava falando justamente isso, que está no boletim da igreja, desse desafio de nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, de imitarmos a pessoa do Senhor Jesus Cristo e de mostrarmos à sociedade a pessoa do Senhor Jesus Cristo, de como corpo, como igreja do Senhor Jesus Cristo, materializarmos os valores do reino do Senhor Jesus Cristo nesse tempo de hoje. Eu vou jogar fora para você ver. Ele nos chama para isso. E o texto diz de uma forma muito clara assim, Marcos capítulo 6, 30 a 34. Voltaram os apóstolos à presença, Marcos capítulo 6, versículos 30 a 34. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus, teve que relatar tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, ouviram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou-lhes a ensinar muitas coisas. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai eterno, Tua palavra foi exposta, Pai. E humanamente é impossível falar desta palavra se não for na autoridade do Teu Espírito Santo, Pai. Pai querido, por isso, que toda intelectualidade humana, que todo poder de oratório, Pai, que tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, caia por terra, Senhor Deus, para que toda a honra e toda a glória seja dada exclusivamente, de forma única a Ti, Pai querido. Fala conosco, Pai querido, nos edifique mais uma vez, nos transforma e nos desafia, para que a Tua igreja continue a ser o Teu corpo, edifício construído por Ti, e a Tua noiva, neste tempo presente, direcionada por pastores, segundo o Teu coração, Pai querido. Nós oramos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para o texto de Marcos capítulo 6, é um texto complicado e um momento difícil da vida do Senhor Jesus Cristo. Se você for olhar um pouco antes, você vai ver que em Marcos capítulo 5, Jesus chega na região chega de 10 cidades pequenas, chega da região onde ele encontra o Gadareno. Ali, Jesus, ele expulsa o demônio, ele faz maravilhas, ele faz sinais e maravilhas, mas de certa forma, o ato dele, a atitude bondosa dele, a atitude que reivindicava ele como sendo filho de Deus, o Messias, é desvirtuada porque as pessoas estavam mais preocupadas com o prejuízo material que ele causou ao Criador de porcos do que a libertação de uma vida humana que estava sob a opressão de Satanás. O Senhor Jesus Cristo fez um ato de bondade e este ato foi interpretado de uma forma incorreta. O Senhor Jesus Cristo sai dessa cidade, ele vai e ele chega, ele encontra uma menina que há 12 anos padecia de uma enfermidade. Ao mesmo tempo que ele encontra uma menina que há 12 anos, que tinha 12 anos e que morre,
com 12 anos de idade, ele encontra uma mulher que com 12 a 12 anos padecia de uma mesma enfermidade. O Senhor Jesus Cristo resolve o problema dessas duas pessoas, deixa ali a cidade e vai até Nazaré. Chegando em Nazaré, sua terra natal, Nazaré onde ele foi criado, Jesus de Nazaré. Ali o texto fala que Jesus não pôde realizar nenhum milagre porque, devido à incredulidade daquelas pessoas, Jesus foi expulso da cidade de Nazaré. Jesus, voltando de Nazaré, ele reúne os seus discípulos. Ele reúne os seus discípulos e dá uma missão aos seus discípulos, no capítulo de número 6. Jesus pede para que os seus discípulos saiam pregando o Evangelho. Separa os 12 de 2 em 2. Dá autoridade sobre os demônios. Dá autoridade sobre a enfermidade. Diz para ele: preguem, expulse o demônio e preguem para que as pessoas se arrependam. Preguem que chegou o tempo de salvação. Dê continuidade à mensagem que João Batista pregava: hoje é o dia de salvação, hoje é o dia aceitável. Pois bem, os 12 saem duplas, vão pregar o Evangelho. Neste interim, o seu primo João Batista é morto. E nós chegamos com todo esse balbúrdio, com toda essa confusão na vida de Jesus. Dentro deste pano de fundo, nós chegamos aqui no momento da multiplicação dos pães. Os discípulos voltam dizendo: Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos, nós fizemos sinais e maravilhas. Mas só que eles não relatam algo importante. Eles não relatam que eles não relatam que absolutamente ninguém reconheceu que Jesus Cristo era o Messias. Eles pregaram, mas ninguém se arrependeu. O texto diz que eles pregaram arrependimento. Eles curaram, eles expulsaram o demônio, mas fala que a mensagem do arrependimento não houve nenhum tipo de resposta. E os discípulos voltaram contentes por causa disso, voltaram felizes por causa disso. O Senhor Jesus Cristo falou: olha, meu primo João Batista foi morto. Foi morto porque Herodes, num banquete do seu aniversário, ficou bêbado e desejou a filha da sua esposa, que de certa forma é até sua sobrinha. E esse homem teve autoridade para matar o profeta de Deus. Tudo isso veio nesse momento na mente do Senhor Jesus Cristo. O que isso tem a nos ensinar? O que isso tem a ensinar à igreja? O que isso tem a ensinar a nós, pastores? Passamos por dificuldades, sem dúvida alguma. Passamos por adversidades. Passamos por momentos os mais difíceis possíveis. Passamos por decepções, passamos por frustrações, passamos por aflições, passamos por privações. A questão não é passar por essa circunstância. A questão é qual a resposta que nós, como filhos de Deus, damos diante destas situações. Pastor Moisés, sem dúvida alguma, haverão momentos que você vai passar por dificuldade. A vida é assim, sempre foi assim. A questão não são os problemas, mas é a forma como nós nos comportamos diante dos problemas. Olha a resposta do Senhor Jesus Cristo para tudo isso. Imagine, ele foi expulso de Nazaré. Os seus discípulos que ele ensinou, ele mandou para uma missão. Eles voltam sem sucesso algum. O seu primo é morto. E ele está ali diante de tudo isso. No versículo de número 3, o Senhor Jesus, versículo de número 31, o Senhor Jesus Cristo começa a ter uma reação. Ele olha para os seus discípulos e fala: vinde, repousar um pouco à parte, num lugar deserto. O Senhor Jesus Cristo começa a tratar o problema. O Senhor Jesus Cristo começa a reagir diante da situação. Ele fala: olha, nós estamos numa grande tempestade. Nós estamos num grande tsunami. Nós estamos num vai e vem. Nós estamos nessa agitação toda. Vamos, em primeiro lugar, vamos diminuir toda essa ansiedade. Vamos acalmar.
Vamos refletir isso tudo que está acontecendo. Eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui rejeitado em Nazaré. O meu primo João Batista está morto. Eu mandei vocês fazerem uma coisa, vocês não fizeram nada disso do que eu pensei. Vocês estão tendo muito movimento, mas não estão avançando em nada. Vocês estão correndo, mas não estão patinando no lugar. Vocês estão tendo muitas atividades, mas o objetivo continua distante. Aqui vai uma grande lição que o Senhor Jesus Cristo ensina a nós que moramos nessa capital doida. Há momentos que nós temos que acalmar. Há momentos que nós temos que repousar. Há momentos que nós temos que deixar, como se diz, a adrenalina baixar e lembrar a quem nós temos servido e por quem nós temos caminhado. Há momentos que o que menos deve se fazer é tomar decisões, porque nós não estamos com condições nenhuma de se tomar decisão. O Senhor Jesus Cristo nos dá uma lição muito importante. Ele chega e fala: olha, vamos para um lugar deserto, vamos pensar um pouco, porque vocês estão correndo de um lado para o outro, vocês não estão tendo tempo para nada, vocês não estão tendo tempo nem para comer. Parece um pastor no dia de domingo, parece um pastor à véspera de uma eleição de diretoria. Queridos, o que nós pastores nos esquecemos muitas vezes é que tenha cuidado de ti mesmo. Pastor Moisés, tenha cuidado de ti mesmo. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Não abuse deste corpo. Não violente este corpo. Não vá além do que o teu corpo físico seja capaz de fazer. E se a igreja pedir isso, você fala para a igreja: eu tenho uma família, eu tenho um filho, e antes de ser pastor, Deus me chamou para ser um marido exemplar e um pai exemplar. Eu não quero em momento algum que a minha esposa se lembre que hoje ela é uma viúva porque o meu marido morreu de infarto graças ao trabalho do Senhor. Eu não quero que meus filhos se lembrem que eles não têm pai, porque o pai morreu no trabalho do Senhor. Sem dúvida alguma é romântico, mas para quem fica não é nada romântico. A igreja também haverá de pensar nisso. Lá na empresa a gente tinha um lema muito assim: onde tem um ocioso, tem sempre alguém sobrecarregado. A igreja de Cristo é a mesma coisa. A igreja de Cristo é uma igreja, que eu já disse isso algumas vezes, onde o dom que muitos gostam de exercer é o dom de canto. Muitos gostam do dom de canto. Sabe qual é o dom de canto? Ficar no canto da igreja, olhando todo mundo fazer as coisas. E ele fica ali, naquele dom, olhando as pessoas, e tem a coragem de chegar em casa e cantar: no serviço do meu rei, eu sou feliz. E ainda canta isso. Quando a igreja canta para vamos avançar, ele fala vamos, mas é aquele crente mais ou menos como Ló foi para Abraão. É um reboque, e reboque sempre atrasa a vida. Reboque sempre coloca a igreja em péssimas situações. Ló colocou Abraão numa péssima situação, porque foi um reboque que Abraão levou e o colocou numa péssima situação. Mas a questão é essa: toda igreja tem os seus reboques. E eu tenho dito: aquilo que você, o mal que você não quer para você, não deseje para o outro. Não permita que os reboques saiam da sua igreja, porque você vai estar permitindo que as coisas ruins vá para os seus colegas de ministério. Então não permita. Mantenha aqui e trate aqui. É a primeira coisa. A Bíblia, o Senhor Jesus Cristo fala para os discípulos: olha, vamos repousar. Queridos, e como nós pecamos nisso? Eu e você, como nós pecamos nisso? Olha a quantidade de hora extra que nós fazemos. Um sábio, um filósofo diz: essa geração é a mais estúpida possível. Ela gasta tempo ganhando dinheiro, e ela perde a saúde ganhando dinheiro. Depois ela perde o dinheiro para recuperar a saúde.